Então, para você começar a trabalhar com auditoria, tem que conhecer como que acontece a auditoria realmente, para que se você se disponha a estudar um pouco mais de cada área, né, para que possa e assim, atualmente eles pedem a pós-graduação. A pós-graduação em auditoria, ela não ensina o médico a fazer auditoria. Ela te Uhum. coloca na posição do conhecimento de todas as regras que existem dentro da auditoria, seja da ANS, seja do Conselho Federal de Medicina, da Anvisa, de Associação Médica Brasileira, mas não te faz um auditor. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de carreira médica do Brasil. Hoje temos uma convidada que é sinônimo de consistência, propósito e muita liderança na medicina. Ela é médica ginecologista e obstetra, com pós-graduação em auditoria de serviços de saúde e soma mais de 24 anos de experiência em auditoria médica, gestão hospitalar e regulação em grandes operadoras de saúde. Passou por instituições de peso, como Unimed BH, CEMIG Saúde, Vitalis, e hoje atua na Amage Saúde. Foi responsável técnico, coordenador e gerente, sempre deixando sua marca de competência, ética e liderança. Doutora Maria Alice construiu uma trajetória rara, uniu cuidado assistencial ao olhar estratégico da gestão, sempre com foco em melhorar os processos, reduzir os desperdícios e garantir uma extrema qualidade no atendimento dos pacientes. Antes de começar essa conversa, não deixe de dar um like. Se você não é inscrito, se inscreva lá. Compartilhe esse episódio para que mais pessoas possam ter acesso a essa brilhante profissional que estou aqui super ansioso e curioso para conhecer melhor essa história. Fala, doutora Maria Alice, tudo bem? Boa noite, Ricardo. Para mim é um grande prazer participar desse podcast que tem assim inúmeros episódios com gente muito interessante, pessoas também muito inteligentes. E eu fiquei muito feliz com o seu convite, né? E muito envaidecida agora com toda essa apresentação que você me fez, né? Muito obrigada. Mais do que merecida, e sempre falo para todos, o pessoal já conhece, que episódios que começam com esse nível de humildade são sempre espetaculares. Então, sem mais delongas, vamos a ele. Maria Alice, quero com você entrar de cara nessa história de auditoria. Como é que é esse mercado? Eu vou de uma forma mais pragmática. O que um auditor faz? Um auditor faz muita coisa. Eu trabalho com auditoria médica desde 1998 e noventa e oito e quando eu comecei na auditoria, não existiam cursos, não existiam pós-graduações, nada disso. Você aprendia a fazer auditoria de conta hospitalar, né? E fazíamos uma auditoria de tudo, diária, taxa, material, medicamento, exames, gasoterapia, tudo, tudo, tudo. Pegava-se uma conta de cabo a rabo, né? E fazíamos o batimento ali do que havia sido solicitado, do que havia sido gasto, né? Com o que estava sendo cobrado. E pouco tempo depois que eu comecei a trabalhar com auditoria médica, então as enfermeiras vieram agregar esse processo. E a visão que se tinha de um auditor naquela época, né, e alguns, infelizmente, alguns colegas ainda têm essa ideia, de que o auditor é aquele que veio para não pagar. Ele não vai pagar nada, ele não quer pagar porque a operadora quer economizar dinheiro, né? E na realidade não é isso, né? Eu comecei na Unimed BH e o presidente da Unimed naquela ocasião, ele falava, sejamos justos e corretos. Então, eu sempre trouxe isso comigo, em ser justo e correto.
Se houve algum contratempo que o Uhum, colega teve necessidade de agregar algum procedimento a uma conta hospitalar, que ele justifique de forma adequada, né, para que a gente possa, então, chegar a um consenso. A auditoria, ela tem atualmente três interfaces aí, né, com a autorização dos procedimentos. Nós temos também a auditoria assistencial ou auditoria concorrente, em que a gente acompanha o tratamento do paciente durante o período em que ele está internado, para que a gente possa, na atualidade, deshospitalizar esse paciente de forma mais rápida, evitando que ele tenha outros processos infecciosos, algum outro contratempo e possa retornar à sua casa, que é o melhor lugar para a gente recuperar a saúde, né? E também a auditoria de contas hospitalares. E o que eu vejo, mais do que tratar essa questão da auditoria como algo totalmente separado da medicina, é algo que agrega muito para o profissional que está trabalhando com auditoria. Embora a minha especialização seja em ginecologia e obstetrícia, eu aprendi a conhecer de diversas especialidades. Então, eu fui buscando os conhecimentos e, assim, não tive pessoas que me pegassem pela mão para me ensinar a fazer uhum, alguma coisa. Ou para, você deve consultar aqui, ali, acolá. Tive bons exemplos na minha profissão, durante a minha trajetória, muito bons exemplos de pessoas que buscavam conhecimento. E eu quis também adquirir esse conhecimento ao longo do tempo. Então, a auditoria, ela trouxe para mim um conhecimento geral da medicina, e eu falo que, assim, quem sabe da especialidade é o especialista. E se eu tenho alguma dificuldade, eu vou ligar para o colega e falar: olha, você fez uma solicitação de algo que eu não consegui entender. Você é o especialista, você pode me ajudar nisso, né? E quando eu faço essas ligações, o pessoal normalmente fala que doutora Maria Alice é cheia de contatinho, porque ao longo desses anos as pessoas foram me conhecendo, como eu trabalhei em diversos locais, como você mesmo citou. Eu fui ao longo do tempo criando esses vínculos com profissionais, não só dentro da auditoria, mas os profissionais que trabalhavam nos diversos hospitais. Então, quando eu ligo, eu falo: olha, aqui é Maria Alice, sou colega sua e trabalho para a operadora XYZ. Na atualidade, eu uhum. trabalho para a Mar Saúde. E eu gostaria que você me explicasse mais a respeito do caso do seu fulano de tal, da dona Maria, do seu Antônio, para que a gente possa analisar de forma adequada, sem prejuízo para o paciente, principalmente, sem prejuízo para você como profissional, e tendo assim um custo adequado para a operadora, né? Trabalho para autogestão. A Uhum. autogestão, ela não tem fins lucrativos, mas tem que ser sustentável, né? Então, a gente faz de tudo um pouco, né? Então, a gente aprende a lidar com o paciente enquanto ele está internado, a gente aprende, a área de gestão. Eu comecei assim, engatinhando mesmo, depois a gente vai se especializando. Então, é muita coisa que a gente faz, né? E eu falo que a auditoria é uma cachaça. Depois que você começa a trabalhar com auditoria, dificilmente você sai. Tá, e para chegar nesse momento da auditoria, tudo tem um início, tudo tem uma jornada. Sim. Da onde que a doutora Maria Alice sai? Como é que é o início de tudo, a origem familiar? Conta isso pra gente. Bom, eu sou nascida e criada em Barbacena, né, nas Minas Gerais. Minha formação inicial é em letras, eu fiz o curso de letras completo. Eu dava aula particular em casa, eu dava aula em colégio, dei aula em cursinho audiovisual. Depois me casei, vim embora para Belo Horizonte. Daí eu Mas da onde fiquei. veio, mas peraí, da onde veio letras? Os seus pais eram professores? Como é que. Não, não, não. Minha mãe era dona de casa na época
E eu já namorava há muito tempo. O curso de letras no interior, né, principalmente em Barbacena, era curso de espera marido. E o meu namorado era médico, era estudante de medicina, né? Então tava estudando ainda, formou, e depois que ele se formou e fez a residência, é aí que nós nos casamos, né? Então, era curso de espera marido, porque no interior não era muito comum na época a gente fazer curso de maior destaque, né? Então eu Sim. fiz magistério e o magistério que eu fiz mais com foco no científico, que na época era científico, né? Que a gente Uhum, falava, era o segundo grau, mas era científico. E meu pai era dentista e trabalhava especificamente com prótese dentária. A minha mãe havia feito formação como professora, mas era mãe, esposa, dona de casa. Então, assim, a inspiração que eu tive, porque eu sempre gostei da língua portuguesa e eu gostava da língua inglesa também. uhum. Então, aí eu falei, é um curso que me agrada. E aí eu fiz, né? Irmãos? Nós somos quatro filhos. Eu sou a caçula e a única mulher. Eita ferro. E aí a caçula, a única mulher, são sempre dois caminhos. Ou Aham. é a paparicada por todos, ou levava a lenha e acabava se virando. Como é que você se Eu, posicionou nisso daí? eu aprendi a me virar. Aprendi a me virar, porque minha mãe criou a irmã dela, caçula. Quando a minha avó materna faleceu, minha mãe era a mais velha de seis irmãos. Minha mãe Uhum, tinha 23 anos, 22 anos, e a irmã caçula com 7. Então, minha mãe criou essa minha tia com todo o dengo. E eu uhum. acho que viu que não foi muito bom para ela. Então, comigo, a situação já foi um pouco diferente. Eu aprendi a me Mas virar desde cedo. a parente não era filha, né, pô? A filha a gente Pois é. aperta, né, pô? E aí eu acabei aprendendo a me virar, né? Uhum, E aí vim para Belo Horizonte depois que eu me casei. Fiquei 9 meses dentro de casa sem conhecer ninguém, acostumada a trabalhar, estudar e vim, não tinha nada, né? Entrei num quadro depressivo, que na época eu nem sabia que era uhum, depressão. uhum. Resolvi arrumar um emprego e aí eu fui trabalhar na tesouraria da Crédito Real Financeira. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com letras. Mas quando você foi para Belo Horizonte, você ficou sem encontrar ninguém, inclusive sem trabalhar, sem nada. O Letras Tem, acabou e tem tava só o nada. espera-marido. Não, eu já tinha casado, né? E aí eu. Não, não, mas só É, serviu para ser o espera-marido, sim, pô. sim, sim, só. E aí fui Mas, é, trabalhar. não, mas peraí, É, esse é um momento importante. Como é que é a virada dessa saída desse momento depressivo, desse momento que você estava para baixo, para se reencontrar? Isso foi aí foi muita reza. sozinho, aí teve Sim. ajuda. Não, eu tive a ajuda de Deus, das rezas da Ah, minha mãe. então vamos conectar nisso também, que eu acho uma coisa importante. A questão da espiritualidade, da religiosidade, sempre foi algo na tua casa, na tua vida? Eu cresci com muito padre, muita freira dentro de casa. Meu pai era presidente do Conselho Central da Sociedade São Vicente de Paulo. Quando eu Uhum, era criança, eu passava sábado, visitando pobres com meu pai nas vilas de pobre, aquelas vilas de chão batido, casa que não tinha chão nem nada. E sempre voltado muito para essa questão da religiosidade. Quando a gente era criança, rezava-se terço quase que todo dia ao redor de um crucifixo que a gente que tinha na cama da minha mãe, e era a família inteira. Meu pai era irmão do Santíssimo, sempre muito ligado à Igreja Católica. E aí eu tinha isso comigo também, né? Dessa questão da religiosidade. mas Ah, você cresceu com isso de uma forma positiva, com naturalidade, não teve nenhum momento de rebeldia ou de rejeição não, a... sempre.
Não, Ótimo. sempre e sempre assim, com muita alegria no coração que eu participava das coisas todas, né? Mas Eu peraí, fala a verdade, pô. Era forçado isso ou não? não era forçado, não era. Eu coroava Nossa Senhora todo ano, duas, três coroações. Minha mãe fazia os vestidos, as vestes lindas, né? Eu tinha as asas de anjo maravilhosas. Participava de procissão de Semana Santa, essas coisas todas. Então, sempre tive isso muito forte comigo, né? E, e a questão de Deus, né, dessa virada de chave que eu dei depois de ter ficado 9 meses dentro de casa, eu cheguei a pensar em me matar. É mesmo? De tão deprimida que eu estava, eu não sabia, não tinha a mínima noção de que era depressão, né? Nem se falava em depressão naquela época. O ex-marido, ele saía na segunda-feira de casa, voltava na quinta. Então eu não tinha ninguém para conversar, eu fazia serviço de casa, né? E aí, no dia que eu resolvi, né, eu falei, hoje eu vou pegar uns remédios aqui. Naquela época, recebia-se de amostra, inclusive, tarja preta. Uhum. Então eu falei, vou fazer um coquetel Molotov aqui, vou tomar. Quando ele voltar, eu já vou estar fedendo para os vizinhos dentro de casa, né? E aí eu E me lembro aí? direitinho, eu ajoelhada no chão do quarto de empregada, ficava vazio, onde ficavam as amostras. E aí eu estava selecionando ali o que que eu podia tomar. De repente eu parei e falei: e se eu não morrer? E se eu ficar em cima de uma cama? Eu não vou ter ninguém para cuidar de mim e ainda vou dar essa decepção para os meus pais. Então eu não posso fazer isso. Não posso. Uhum. E aí eu fui para Barbacena, falei com meu pai. Não falei dessa questão, né? Mas aí eu falei com ele, falei, olha, se eu tenho que conversar com seus amigos em Belo Horizonte, eu preciso trabalhar, eu não posso mais ficar dentro de casa, né? E aí eu consegui uma vaga dentro da tesouraria da Crédito Real Financeira. E eu passei a trabalhar com resgate de letras de câmbio e cupons de letra de câmbio, que era uma aplicação financeira que era muito rentável na época, né? Então eu passei a trabalhar dentro da tesouraria. Dentro da É, tesouraria, é, depois é, de é um. isso mesmo, pessoal. Não é uma subespecialidade de letras, não, tá? Ela foi uma outra Não, coisa que não tinha nada a ver com nada. não tinha nada a ver. E como boa virginiana, né, eu procurava sempre fazer tudo muito certo, né? Uhum. Tive a oportunidade de ir para o CPD do banco, né, para o Centro de Processamento de Dados, fiz uma prova, fui aprovada, mas o diretor que me colocou dentro da Crédito Real Financeira falou comigo, falou, não, você não vai para o CPD do banco porque você é a minha pessoa de confiança, então Uhum. você vai ficar. Aí depois eu cheguei a substituir tesoureiro, fui caixa, e nesse meio tempo eu Mas peraí, acabei isso aí tava casada? casada, casada. Tá. E aí eu resolvi me separar. Mas peraí, o antes de separar, esse casado aí, esse trabalho aí teve comum acordo? Era tudo bem ou foi uma crise nesse momento? Ele nunca opinou, nunca Tá. foi contra nem a favor, nunca opinou. Então eu trabalhava, eu saía, eu almoçava no bandejão do banco, que aí eu não Uhum. precisava fazer comida em casa, né? Começava a trabalhar meio-dia, ia até de meio-dia às 18, que era o meu horário de trabalho. E aí depois eu substituí o tesoureiro duas vezes, aí depois resolvi fazer extensão de carga horária, aí passei a trabalhar 8 horas, aí eu passei a ser caixa. Depois, quando eu me separei, eu falei, bom, eu separei, trabalho horário integral, o que que eu vou ficar fazendo de noite em casa sozinha, né? Aí meu pai montou um apartamento para mim e tudo, e falei, eu tenho que arrumar alguma coisa Ah, para você não fazer. volta a Barbacena, não. Não voltei para Barbacena. Tá. Não.
Eu falei, não, 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 não quero voltar para lá, porque aí aquela questão, né? Numa cidade pequena, ah lá, a filha do Chaves, a separada. O povo toma conta da vida, né? Sim, 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 sim. Então eu optei por Até ficar em hoje, Belo né? Horizonte. Hã? Até hoje, né? Até hoje, as pessoas ainda têm muito preconceito. Embora estejamos numa cidade moderna, mas numa era mais moderna, mas as pessoas Sim, têm sim, sim. preconceito, né? Ahn, bom, E aí, aí mas eu resolvi. em que momento que aparece a medicina, a Medicina? saúde no meio dessa jornada? Você está em Belo Horizonte, Aham, trabalhando, com isso, parte financeira, teu isso, pai estruturou um apartamento para você, isso. e isso daí, essa época, ele te ajudava a se manter ou você conseguia se manter? Ele me ajudava um pouco, mas com o meu salário Tá? eu conseguia. Depois eu tive que sair do apartamento, porque começou a ficar caro demais, né? Eu Uhum, comecei a tentar administração de empresas. Fui para o cursinho, resolvi voltar para cursinho pré-vestibular. Então, trabalhava horário integral, ia para cursinho à noite. Só que eu estudava, mas assim, comecei a tentar administração para conseguir um cargo melhor dentro do banco, né? Porque aí eu poderia depois galgar perfeito. alguns cargos melhores e tudo. Fiz o primeiro vestibular, não passei, fiz o segundo, não passei. E aí o meu pai falou comigo: minha filha, tenta odontologia, porque meus dois irmãos em Barbacena eram dentistas, né? São Uhum, dentistas lá. E ele falou: a gente monta uma clínica e tal, né? E o primeiro vestibular na vida que eu fiz foi para odontologia em Juiz de Fora, só que eu não passei. E aí eu fui fazer uhum. o curso de espera-marido. Bom, aí eu falei: eu não estou passando em administração, como assim eu vou passar em E odontologia? odonto? Mas se o senhor acha que é uma boa, né? Meu pai sempre foi um homem muito sábio, né? Meu pai era Uhum. ex-combatente. E assim, eu tinha um maior orgulho disso, né? Ele participou da tomada de Monte Castelo e tomada de Montese na guerra. Que legal. Então assim, era o meu orgulho mesmo. Uhum, E eu o ouvia bastante, embora não fôssemos muito amigos, mas eu o ouvia bastante. uhum, E eu falei, então eu vou fazer vestibular. Comecei a fazer um vestitur. Aqui em Belo Horizonte existia um lugar chamado Assessoria Educacional. Eles tinham o calendário de vestibular de todas as faculdades do país. E ele tinha contatos que ele poderia fazer a inscrição do vestibular, ele conseguia acomodação, se fosse hotel, o que fosse, ele providenciava ônibus e tudo. E aí eu uhum, fiz alguns vestibulares, mas não passava. No meio de 86, o Banco de Crédito Real começou a ficar meio capenga. E aí começou-se a fazer o programa de demissão voluntária. uhum. E aí eu fui para Barbacena e falei, pai, se o senhor quer que realmente eu passe no vestibular, eu vou aproveitar esse programa de demissão voluntária e vou sair. Mas eu estive pensando, quem sabe eu faço vestibular de medicina em Barbacena? Falou, minha filha, você quer voltar para casa? Não, não, não falei isso. Eu falei que eu vou fazer o vestibular. Entre fazer vestibular, passar, tem, né, tem toda uma história aí. Fiz, então, 5 vestibulares no final do ano. 4 para odontologia e só Barbacena para medicina. Nunca tive sonho de ser médica, tá? Nunca tive sonho. Mas como Deus faz tudo muito certo na vida da gente, né? Aí eu fui para o Rio, fiz Sesgran Rio, passei para a segunda etapa, só que tinha prova de física aberta. Falei, o que que eu vou Uhum. fazer numa prova de física aberta, né? E coincidia com a primeira etapa da Federal aqui em Belo Horizonte. Fiz Federal, passei para a segunda etapa, perdi em Química aberta. Fui para Governador Valadares, passei em 14º lugar em odontologia lá. Fiz a minha matrícula. Eu falei, tem que garantir uma vaga. Fiz a minha matrícula. Fui para Três Corações. Passei em 17º lugar, mas detestei a cidade. Então, minha vaga de odonto estava garantida. Fiz o vestibular de Barbacena. Aí, quando saiu o resultado, eu não tinha passado. Juntei minhas coisas todas e fui embora para Governador Valadares.
Primeiro dia trote, segundo dia trote, terceiro dia eu já tinha conseguido, com mais umas 5 meninas, alugar um apartamento. Nós íamos mudar na quarta-feira. E aí volto a falar como que Deus faz as coisas todas certas na vida da gente. Fui ao hotel que eu estava hospedado na hora do almoço, fechei minha conta, falei, vou para o apartamento à noite, então deixo as malas aqui, tudo fechadinho, bonitinho. Fui embora para a faculdade à tarde. A secretária me chama, fala: sua mãe ligou para cá 2 vezes e precisa falar com você. E aí, Ricardo, eu fui pro orelhão, né? É, chamada a cobrar, né? Orelhão, chamada a cobrar. Mamãe, o que que foi que aconteceu? Minha filha, você está como quinta excedente, eles estão querendo saber se você quer fazer, se você vem fazer sua matrícula. Eu falei, estou saindo daqui no primeiro ônibus que eu encontrar. Por quê? A faculdade lá era particular, Barbacena também, mas eu estaria dentro de casa, né? Que- Então o custo para o meu pai seria menor. Fiz a minha matrícula, né, em Barbacena. Na metade do meu primeiro ano, meu pai operou a próstata, já com estadio avançado de câncer. Meu professor de patologia falou comigo: seu pai, são 5 anos de sobrevida. No estadio que está o câncer, são cinco Uhum. anos. Meu pai faleceu 2 meses antes da minha formatura. Então, eu tinha que voltar para Barbacena para estar com ele e com a minha mãe no período que eles mais precisariam de mim, né? E eu pude ajudar da melhor forma, né? Eu cuidei dele durante o período todo que eu estive lá. Quando eu vim para Belo Horizonte fazer o sexto ano, eu deixei ele com um oncologista lá. Falei, agora daqui para frente você cuida. Eu cuidei até aqui, agora você cuida. E aí vim para Belo Horizonte de novo, né? E eu falei com a minha mãe, falei, eu vou embora para Belo Horizonte, eu não vou voltar para Barbacena. Na hora que eu formar também, não volto, né? Nós tínhamos a faculdade de Barbacena, tinha convênio com a Santa Casa de Misericórdia, onde ficavam os 10 primeiros alunos. O restante tinha opção de ir para Juiz de Fora, ficar em Barbacena, fazer o sexto ano, ou ficar no Hospital da Previdência aqui. Eu fui para o Hospital da Previdência do Estado aqui. E aí, assim, meu pai morreu 2 meses antes da minha formatura. Meu sonho era fazer cirurgia cardíaca, e aí não deu certo, né? Porque eu teria que ir embora para São Paulo e dei uma desestruturada quando meu pai faleceu. Embora soubesse que ele ia falecer, eu dei uma desestruturada. Então, eu não conseguia me concentrar de forma adequada para estudar, para passar por uma prova pesadíssima Sim, em sim, São sim. Paulo, né? E assim, para ficar longe da minha mãe também. E aí, um dos preceptores de ginecologia e obstetrícia de lá do Hospital da Previdência, no meu estágio lá, ele estava perguntando o que cada um queria fazer e tal. E aí eu falei, queria fazer cirurgia cardíaca ou cardiologia e tudo. Ele falou, você tem uma cara de obstetra. Aí a coisa entrou. Então, assim, sugeriu, falei, então vamos para esse lado, né? E E como aí, foi? aí eu fiz a residência de ginecologia e obstetrícia, né? Assim, E gostava aí você de fica isso em Belo Horizonte? ir em Belo Horizonte. Eu fiz no Hospital Evangélico, aqui em Belo Horizonte. Então, bom que ficava perto da minha mãe também, né? E eu sempre fui assim, eu pensava o seguinte, enquanto eu estiver fazendo residência, eu vou me dedicar à residência. Uhum. Não vou trabalhar fora, nada disso. Minha mãe conseguia me sustentar porque a residência que eu passei não tinha, é, não era Bolsa. credenciada pelo MEC, não tinha bolsa. Uhum. Uhum. Então, minha mãe que me sustentava e a gente recebia um saláriozinho pequenininho lá. Nessa época, Ricardo, uma outra peculiaridade, eu morava num pensionato de freiras. Quando eu E voltei para comemorar num pensionato de freiras. Quando eu voltei para BH, o lugar que eu achei mais barato e de mais fácil acesso foi esse pensionato. Nós éramos 180 mulheres. Meu Deus do céu. E 180 ficando menstruada junto. Você já Meu Deus do imaginou? céu. Jesus Cristo. Meu É, Deus do céu. é. Ninguém podia chegar perto.
desse pensionato em tais dias. Né? Era difícil, né? E assim, era perto para mim, então o período que eu fiquei no Hospital da Previdência, eu nem precisava de carro para ir para o hospital. Uhum. Quando eu fui fazer minha residência no Hospital Evangélico, eu ia de ônibus, porque eu pegava o ônibus numa esquina próxima e descia na porta do hospital. Então era tudo muito mais fácil, né? Eu ainda fiquei morando lá mais 4 anos. Mas Bom, você não cogitou voltar para Barbacena ainda com pensamento de preconceito ou era algo tipo, ia ser uma derrota para você, você não queria? Como é que era isso? não, eu não queria voltar para a cidade, porque eu não queria que ninguém ficasse tomando conta da minha vida, Entendi, entendeu? Falei, entendi, não, não entendi. quero, não quero voltar, eu quero ficar em Belo Horizonte, eu gostava de Belo Horizonte já. Bom, as residências, de ginecologia e obstetrícia, pelo menos na época, elas visavam muito mais a obstetrícia do que a Uhum, ginecologia. Existia aqui em Belo Horizonte um curso que era de ginecologia ambulatorial, que era dado por uma entidade CEPEX, Centro de Estudos e uhum, Pesquisa Clóvis Salgado. E lá nós tínhamos, fiz o curso, existia pesquisa em planejamento familiar, pesquisa em climatério, e quando eu terminei o curso, o meu preceptor lá falou: Ó, eu sei que você quer ficar em quer ficar em Belo Horizonte. Você já tem algum lugar para você trabalhar? Não, não tem. Ele falou: aqui você vai ganhar conhecimento, não vai ganhar dinheiro, uhum, não. uhum. Você vai ganhar conhecimento. Você topa? Foi topo, claro. Claro que eu topo. Eu quero conhecer as coisas, quero aprender, né? Então, ele me treinou para eu dar aula para residentes, aula teórica e prática. E nesse meio tempo eu fiz também o curso de especialização em patologia do trato genital inferior e colposcopia na Universidade Federal. Então, meio semestre eu fiz a especialização e a clínica lá, o CEPEX, fazia atendimento de pessoas de baixo poder aquisitivo. E aí, assim, eu fui conhecendo o pessoal da ginecologia de Belo Horizonte, de Minas, como nós participávamos de muitos congressos para apresentação de trabalho, eu conheci muita gente, passei a conhecer muita gente. E fui E dando isso você aula. mantinha conectada com a igreja ou não? Tinha um momento de afastamento? Não, tinha conexão, mas não era muito, porque lá no pensionato tinha uma capela, então eu ajudava a cantar, fazia leituras, né? E as irmãs rezavam terço, eu rezava terço com elas também. Então mantinha, né? Esse vínculo aí era mantido. Lá no CEPEX, então eu conheci é, uma médica que já era formada há mais tempo e ela foi para fazer uma reciclagem. Depois ela me levou para trabalhar com ela no SESC Senat e aí que vem a ponta com a auditoria médica. Ela era auditora médica da Unimed BH Ah, e então me ela te levou para auditoria. influenciou. Me laçou para auditoria também. Mas e aí E- ela te laçou para auditoria com o objetivo de ter mais braço? Ela queria a ajuda ou ela viu que tinha alguma oportunidade diferente para você? não, Teu ela perfil? lá eles estavam contratando médicos para auditoria, né? Entendi. Então, assim, ela entendeu que o meu perfil era compatível, né? E aí foi que eu enveredei por esse caminho aí da auditoria Mas aí como é e que foi isso? Essa que é a minha grande curiosidade. Como é que você vai para um lado e deixa o outro? não, mas aí eu não deixei totalmente. Nós passamos a ser sócias numa clínica de ginecologia. Eu tinha outros vínculos, eu tinha vínculo com dois outros empregos, com o SESC Senat, e eu trabalhava também para os sindicatos representantes comerciais, eu atendia ginecologia clínica. E Tá. nesse meio tempo eu ainda fazia plantão aos domingos na Santa Casa de Sabará. Eu fazia plantão vinte e Uhum. quatro horas em obstetrícia. Mas depois eu saí de lá porque eu não tinha condições técnicas para continuar fazendo plantão lá. A gente não tinha pediatra em sala de parto, você tinha que Uhum. chamar o anestesista, pelo amor de Deus, para ele vir te atender, né? Então, assim, era muito complexo. Eu falei, eu tô com pouco tempo de formada para colocar minha cabeça a prêmio, né?
Sim, sim, sim. Não quis prestar concurso público, porque na minha cabeça, Ricardo, para fazer um atendimento adequado, você tem que ter tempo para fazer atendimento, que é uma coisa que me choca profundamente, essa questão de atendimento de 15, 20 minutos de uma Sim, consulta. sim, 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 sim. Meu atendimento era assim, primeira consulta eram 45 minutos e as consultas subsequentes 30 minutos. Eu não permitia que paciente chegasse para ser encaixada Uhum. para trazer exame, porque eu entendia que ela muitas vezes precisava de uma atenção muito maior quando ela trouxesse um resultado de exame do que quando numa consulta. Porque o paciente, ele vem para uma primeira consulta, mas ele está fazendo um estudo do médico com quem ele está sendo atendido, para ele saber se ele pode confiar ou não. E Com aí, certeza. então eu não quis fazer concurso público e fui mantendo essas coisas assim. Comecei a trabalhar dentro da auditoria. O meu chefe na auditoria da Unimed BH era uma pessoa extremamente rigorosa, extremamente estudioso. E quando tinha alguns projetos novos, ele me colocava à frente desses projetos para fazer. Tem ou mais maiores desafios dessa tua transição? O que você acha que foi mais complicado para fazer a mudança para a auditoria? Eu não vi nada assim como complicado, não, sabe? Porque Foi a fluido gente para você? Aconteceu naturalmente? foi tranquilo, sabe? Assim, fui aos poucos me dedicando mais à auditoria, né? Porque ao longo do tempo surgiram mais oportunidades, né? E eu sempre dentro da Unimed BH e participando desses projetos novos, inclusive da auditoria concorrente, eu que participei do projeto piloto, que tenho o maior orgulho de falar isso, porque foi um projeto que deu muito certo. E aí chegou um momento em que eu fui chamada pela superintendente na época, e ela falou comigo, falou, olha, nós queremos investir em você, mas para investir em você nós precisamos que você trabalhe 8 horas para gente. Ou seja, eu não ia ter tempo mais para trabalhar com ginecologia. Naquela Sim. ocasião, eu tinha um vínculo só com a ginecologia. Já tinha saído da clínica, já tinha saído do SEST Senat, já tinha saído do CEPEX há muito tempo, e tinha só um vínculo. Aí ficou mais fácil, né? Ficou bem mais fácil. Mas eu, assim, falei, bom, já que é para investir, então vamos investir direito. E logo depois eu fui convidada para coordenar a equipe de auditoria da Unimed BH. Fiquei na coordenação quase 2 anos. Depois veio para a coordenação A, uma co- médica a, a esperada. coordenação era multidisciplinar? Equipe multidisciplinar? Nós tínhamos médico, enfermeiro e farmacêutico. Naquela ocasião eram 60 pessoas no grupo todo. Caramba. É, Uhum. isso em 2006. Então era muita Ah, não, gente. e aí, não, então eu tenho que te fazer essa pergunta. Como é que Ah, é liderar equipe médica e de auditor? não é fácil, não. Não é fácil, não. Médico é uma raça difícil de você, de você coordenar, viu? De você gerenciar. O gerenciamento de pessoas, Ricardo, é uma coisa complexa, né? A gente, Super. por mais feeling que a gente tenha de líder, mas a hora quando você está lidando com uma multiplicidade de Uhum, pessoas, né? Isso se torna um pouco mais complexo. E aí é que eu vejo um problema maior em relação a essa questão, que é o que a gente não é treinado para lidar com uhum, uhum, pessoas, né? Fazer essa interface aí é uma coisa mais complexa e você vai assumindo algumas posições para as quais você ainda não foi totalmente treinado. uhum, E muitas vezes é aquilo que você falou, erra, acerta, né? uhum. E aí você aprende com os erros, e aí você vai construindo, vai subindo as escadinhas, né? Às vezes com mais facilidade, outras com menos facilidade.
E aí, quando veio essa outra médica para coordenar a auditoria, que era uma médica cooperada, eu fui transferida para o setor de para uma área de banco de dados da operadora. Então, fazendo alguns cruzamentos de dados e tudo, e aí depois eu passei como analista do setor de credenciamento, para fazer a parte técnica toda do credenciamento. E aí parou a auditoria nesse momento. Aí, nesse momento, eu parei a auditoria. Depois eu fui desligada da Unimed BH, Uhum. fui desligada em 2009, eu fiquei quase 11 anos na Unimed BH. De lá eu fui para trabalhar na auditoria da Santa Casa, e aí eu trabalhava com a parte de questionário de saúde, de Ah, peraí, avaliação. não, peraí. E esse momento todo, aí você não casa de novo? A vida é só trabalho? Não, não. Aí eu tive namorado, né? Durante o período da faculdade eu namorei, Aham, depois tive namorado de mais tempo, mas acabou não dando certo e eu fui ficando aham, sem, né? Tive namorados, mas não casei novamente e não tive filhos, né? tá, Não tive filhos. aham. E aí, É, mas então o trabalho sempre foi algo super relevante na tua vida. A sim, sim. dedicação, né? O Porque você trabalho estava entregando. e a minha família, porque a minha família em Barbacena eu sempre estava presente, né? Todas as oportunidades que eu tinha, eu ia para Barbacena, estava com a Quanto minha tempo que dá de Belo mãe. Horizonte para Barbacena? Barbacena são 170 quilômetros, A dá estrada é 2 horas e boa? pouco. A estrada tem um trecho que é muito ruim, muito perigoso, Aham, né? E tem um outro trecho que é melhor, mas é uma estrada perigosa, bem uhum. perigosa. Mas eu fazia o possível sempre de ir ver minha mãe, né? E estar com os meus irmãos, sobrinhos. Ah, Dirigindo ou de ônibus? dirigindo. Eu dirijo nessa estrada desde 93. Comecei a dirigir na estrada Belo Horizonte-Barbacena em 93. Então, assim, a gente conhece as curvas, os buracos. Às vezes tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque às vezes você fica meio prepotente, né? Acha que tá bom demais, né? Não, mas essa estrada eu não brinco com ela, não, porque ela é perigosa. É perigosa e final de semana, Ricardo, tem muita gente que não sabe dirigir, que vai para a estrada e acha que estrada é igual dentro de cidade, né? Então eu sou cuidadosa. Já fui muito pé pesado, né? Meu pai deixou para mim um Dodge Polara 1.800 cilindradas, né? Então eu pisava. Ele, ele, ele sugava a gasolina, mas andava muito bem, né? Depois eu passei a ter carro Começou a ter que trabalhar pro carro andar, né? Bebia que bebia, né? Nossa senhora, bebia demais, bebia demais. Bom, aí eu fui para Santa Casa. Na Santa Casa eu fiquei pouquíssimo tempo, fui convidado e aí entrei num processo seletivo na Forluz. A Forluz era o plano previdenciário da CEMIG e que tinha o plano Tá. de saúde junto. Aí fui Uhum. para lá para ser responsável técnica pela operadora e fazer essa interface com as outras gerências, fazer os contatos e coordenar um pouco a auditoria também. Embora tivéssemos Uhum. uma empresa terceirizada, mas eu era a ponte ali entre essa equipe e a operadora. Fiquei um ano lá, fui convidada para montar a gerência de regulação e auditoria do Plano de Saúde da Uzi Minas. Uhum. Aí fui embora para a Uzi Saúde. Ia para Ipatinga toda semana, né? Então a gente ia de avião naquela época, os Minas tinham dinheiro, assim, muito dinheiro, então a gente só ia de avião, ficava em um hotel bom e tal, né? Só que a coisa começou a ficar assim muito complexa, porque eu ia normalmente terça-feira e voltava na quinta ou na sexta. E ficava assim, não dava para fazer alguma coisa para mim, né? Era só trabalhar realmente, né? Porque nem tinha muito horário também para sair, né? Da operadora.
Eu falo que o cargo de gestor, se assim, você tá lá trabalhando, a hora que você volta, vai embora para casa, o trabalho vem todo com você para casa também. Porque lá, Uhum. inclusive, assim, se eles precisassem de fazer uma transferência de um paciente de madrugada, a liberação era feita por mim. Se precisasse de uma albumina à noite, se precisasse de uma imunoglobulina à noite, eles faziam contato comigo, eu tinha que entrar no computador, fazer a liberação no sistema e tal. Então, e aí a questão ficou mais complexa quando eles optaram por fazer uma auditoria corporativa da Fundação São Francisco Xavier, do hospital com a operadora, e eu não era muito favorável a isso. E depois surgiu um assunto lá que eu mudaria para Ipatinga. Eu falei, De opa, vez. eu falei, não, aí, mas ninguém me consultou, que história é essa, Uhum. né? E eu fiquei sabendo que lá na CEMIG Saúde, porque já havia acontecido a cisão entre a Previdência e o Plano de Saúde, eu fiquei sabendo que eles estavam precisando de médico lá Uhum. para gerência e tal, né? E aí eu me candidatei e voltei para a CEMIG Saúde. Pedi demissão de lá da USE Saúde e fui para a CEMIG Saúde. Dentro da E CEMIG isso tudo foi caminhando bem. Você não tem nenhuma recaída para voltar para assistência. eu tive vontade, mas não tinha tempo mais. A última vez que eu trabalhei na área assistencial foi dentro da CEMIG Saúde. Uhum. As funcionárias, de serviços gerais, elas pediram de presente de Natal consulta com o ginecologista. E aí o pessoal fala, vamos contratar fulano para fazer, Beltrano. Eu falei, gente, que é isso? Eu sou ginecologista. Eu vou atendê-las, né? E olha, a gratidão que elas tiveram. E assim, virava e falava assim, mas é a senhora que vai atender a gente? Sabe, para elas, assim, Uhum. existia um distanciamento muito grande que era algo que eu não via, né? Falei, Uhum. gente, eu tô aqui para ajudar, né? E aí foi a última vez que eu tive o contato com a ginecologia, depois nunca mais. Mas tinha muita paciente, Ricardo, que me ligava às vezes, logo depois que eu saí da área assistencial, elas iam ao ginecologista, depois me ligavam e falavam, eu fui ao ginecologista e falou isso assim, assim, é isso mesmo? Elas ficavam tirando prova ali, né? E quando eu estava. Eu vou voltar um pouquinho aqui na minha história, porque tem algo muito forte que eu gosto de falar. Eu era tabagista, tá? Tabagista pesada, eu fumava um maço de cigarro por dia. E aí, quando eu trabalhava para a Unimed BH, dentro do Hospital Madre Teresa, aqui em Belo Horizonte, uma das meninas do faturamento era coordenadora de grupo de oração. E um dia ela chegou para mim e falou: Nós estamos indo para Canção Nova? Você quer ir com a gente? Eu já tinha ouvido falar na Canção Nova. Toda terça-feira eu rezava terço com as irmãs lá no Mar Teresa. Fazia adoração ao Santíssimo e depois participava da celebração para depois ir embora para casa. E aí, a Cristina falou comigo, a gente vai e tal. Eu já tinha ouvido falar em Canção Nova, mas não sabia muito bem como é que funcionava a coisa. Falei, na época eu estava fazendo uma pós-graduação em auditoria, eu falei, se eu não tiver aula no final de semana, eu vou. Aí eu falei com ela no dia seguinte, ó, não tem não, Cristina, não tem nada não. Ela falou, mas agora não tem vaga mais. Falei, então de uma próxima vez que vocês forem, você me chama de novo, Uhum. né? Se eu tiver disponibilidade, eu vou. Daí uma semana ela chega para mim e fala: Maria Alice, aqui tem uma menina que desistiu de ir com a gente. Eu falei, então eu vou. Quando eu cheguei no ônibus, uma moçada linda, todo mundo animado, cantando, todo mundo de terço na mão, né? E com as camisetas escrito PHN. E eu sem saber absolutamente nada daquilo, né? Chamei a Cristina e falei, Cris, o que que é isso? O que é PHN?
Ela falou, por hoje não, por hoje eu não vou pecar. Eu falei, opa, então amanhã pode, né? Só hoje? Se é só hoje, amanhã pode, então bacana. E aí fomos, chegamos em Cachoeira Paulista, a primeira coisa foi a missa no Capelão de São José. E aí eu vi depois uma pregação e algumas pessoas tiveram descanso no Espírito Santo. Eu fiquei apavorado, falei, que é isso, esse povo caindo aqui, todo consciente, caindo no chão, né? E aí eu fiquei sabendo que eu estava num acampamento do PHN para 15 mil pessoas. Com acampamento, com camping feminino, camping masculino e camping para famílias. Falei, caramba, eu nunca fui num lugar com tanta gente assim, né? Ficamos numa pousada, eram 9 beliches no quarto. E assim, e aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, você tem que colocar os meus sobrinhos para poder assistir, porque isso aqui é muito bacana, o pessoal assim, rezando, o pessoal louvando, papapá e tal. Rarará. Quando foi no dia seguinte, no domingo, primeira pregação foi da Luzia Santiago, que é uma cofundadora da Canção Nova, e depois veio o Dunga para fazer a pregação. O Dunga começou a falar de camisinha, que aqui é terreno sagrado, não é lugar de você transar com a namorada aqui. Começou a falar das drogas e tal. E de repente ele colocou o cigarro no palco do lado dele, assim. E você que fuma o seu caretinha e tal, né? E aí, Ricardo, eu assim chorava, as lágrimas assim não paravam de descer. E eu segurando a minha bolsa e chorando, 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 chorando. E ele começou a falar da questão do caretinha e tal, que não sei o quê. Eu fechei os olhos, falei: Meu Deus, toca meu coração agora. Espírito Santo, toca meu coração agora. Peguei o maço de cigarro, amassei e joguei longe. Tinha um isqueiro na bolsa e mais 2 maços de cigarro na mala, né? Você já viu o viciado sair sem a droga? Não sai, né? E aí a pregação continuou e eu com o isqueiro dentro da bolsa, eu falei, se eu falhar, né, o isqueiro tá dentro da bolsa, o maço de cigarro tá lá na mala, é só pegar. E a pregação foi continuando e tal, e de repente o Dunga vira e fala assim, e você que jogou o seu maço de cigarro fora e que está com o isqueiro dentro da sua bolsa, saiba que Deus tem dia e hora marcados para libertar cada um de nós, e hoje é o dia da sua libertação. Que Você imagina o isso? estado que eu fiquei. Falei, como é que esse cara sabe que eu tô com isqueiro dentro da minha bolsa, né? Peguei o isqueiro, mandei longe, assim, na maior tranquilidade, mandei longe o isqueiro, bateu na cabeça de um cara, o cara virou para trás, saber o que estava acontecendo. Nada, né? É. E aí, quando na hora do almoço, eu cheguei na pousada, eu falei, gente, eu joguei meu maço de cigarro fora, joguei o isqueiro fora e estou levando os 2 maços de cigarro. Para jogar fora, para colocar no lixo na Canção Nova. Isso foi dia 3 de novembro. Eu não lembro bem o ano, se foi 2002, 2004. Eu sei que foi um PHN e tal. Ricardo, Deus foi tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que eu não tive abstinência à nicotina em nenhum momento. Nada. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Nada. Nunca mais, nunca mais. Hoje em dia, quando eu sinto cheiro de cigarro, me dá náusea. Eu sei que se eu colocar um cigarro na boca, como todo viciado, eu posso cair de novo. Mas não é isso que eu quero e nem era isso que Deus queria para mim. E aí, a partir dessa época, eu falei, eu tenho que conhecer melhor esse Deus que me ama tanto. E aí eu comecei a buscar cursos, né? Aí fui para as Paulinas, fiz curso de visão global da Bíblia, comecei a frequentar mais ainda a igreja, até que na paróquia que eu frequento atualmente, que é a paróquia de Santa Efigênia dos Militares, nós fomos com o nosso pároco para um final de semana em Caxambu, Uhum.
E no retorno de lá, ele parou num convento na saída que tem de Caxambu, para celebrar. Ele tinha prometido às irmãs que ia celebrar lá. E a coordenadora da liturgia da paróquia estava nessa turma. E aí ela falou comigo, Maria Alice, você vai cantar o salmo. Eu falei, hã? Ela falou, você canta tão bem? Eu falei, tá, tudo bem que eu canto tão bem, mas eu nunca cantei o salmo na minha vida, né? Aí ela falou, não, mas você tá acostumada a ouvir e tal. Eu falei, não, tudo bem. Aí peguei o folheto da celebração, joelhei lá na igreja, falei, Senhor, nós vamos fazer um combinado. O senhor vai usar a minha voz, mas quem vai cantar são seus anjos. Beleza? Então vai ser desse jeito. E sem instrumento, né? Capela. Capela. É. Aí fui eu lá, né? Na hora do salmo, fui lá. Cantei, né? No final da celebração, uma das irmãs chega para mim e fala assim: Minha filha, que salmo mais lindo! Você é salmista há muito tempo? Mal sabia ela. Eu falei: Não, irmã, primeira vez que eu canto salmo na minha vida, né? E assim, Ricardo, aí eu passei a me aproximar mais ainda de Deus, né? E eu falei: Senhor, se o Senhor me deu a voz, então eu vou colocar a serviço do Senhor. E na minha cabeça, eu entendo que nós estamos aqui para servir a Deus em primeiro lugar e servir aos irmãos. Se não for para isso, não presta. Se não for para eu fazer isso, não serve, né? E aí depois eu passei a coordenar a equipe equipe de leitores da paróquia. É, atualmente eu faço parte da equipe de liturgia da paróquia de Santa Efigênia dos Militares. Sou secretária do conselho de administração da paróquia. E eu canto toda sexta-feira na celebração das 19 horas. Canto a capela, que eu não toco nenhum instrumento, embora tenha começado a aprender, mas não fui adiante ainda. E primeira sexta-feira eu canto com um rapaz, tem a adoração ao Santíssimo às 5 horas da manhã e a celebração a seguir. Então, toda primeira sexta-feira do mês eu estou na igreja às 5 horas da manhã. E para mim é muito bom saber o quanto Deus me ama e o quanto Ele tem feito na minha vida das pessoas que eu amo, na vida da minha família, e o que Ele vem transformando, né? E a partir do momento que a gente dá o testemunho da gente, é, isso você vai evangelizando, né? Vai evangelizando as pessoas. Então, e aí tem um outro episódio também, né, que aconteceu comigo quando eu estava na USE Saúde, que eu faço os questionamentos para ele e ele me responde na hora. Um dia eu estava aqui, um final de semana, eu falei, senhor, presta atenção numa coisa. O senhor fez eu fazer medicina para ajudar as pessoas. Aí o senhor pega e me tira da assistência, né? Me coloca na área administrativa e me tira da assistência. Como é que é essa coisa, né? É, nós tínhamos na ocasião um paciente com esclerose lateral amiotrófica, era um engenheiro Uhum. Da Uzi Minas, e ele tinha muito receio de ser internado e ter que fazer traqueostomia. A esposa dele adoeceu, ele fazia cateterismo vesical a cada 4 horas, e a gente acabou abrindo um espaço para fornecer para ele um técnico de enfermagem que ficasse com ele, porque ele não tinha quem ficasse com ele também, que cuidasse, para fazer o cateterismo vesical e tudo. E ele internou, foi internado no meio da semana. O questionamento que eu fiz para Deus foi no final de semana, tá? Uhum. E aí, quando foi na segunda-feira, e quando eu cheguei lá, a, a farmacêutica que trabalhava comigo falou: Ah, o seu fulano de tal faleceu no final de semana. Falei: Caramba, então depois eu vou ligar para a família, oferecer os préstimos e tudo, né? E quando foi dar a pouco, a filha dele me ligou. Maria Alice, eu estou te ligando para te agradecer por tudo que você fez pelo meu pai. Então, ele me mostrou que eu não precisava estar na assistência para ajudar as Uhum. pessoas.
E aí é a questão de que a auditoria, embora não seja reconhecida como uma especialidade médica, mas agora já é uma área de atuação, a gente pode, se tiver oportunidade, continuar no caminho da especialidade, mas você pode direcionar também para essa questão da auditoria, né? Que você não vai estar deixando de cumprir o seu papel como médico. As pessoas me perguntam, né? é, é, mas como é que é? Você trabalha com o quê? Eu falo, trabalho com auditoria médica. Então você deixou de ser médica? Não, não deixei de ser médica. Pelo contrário, né? Pelo contrário, eu venho tendo, adquirindo mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, porque até para orientar uma pessoa da família ou um amigo, alguma coisa assim, a gente passa a ter um conhecimento muito maior de como funciona um hospital, de como funciona a operadora de plano de saúde, porque às vezes a pessoa vira e fala assim: Poxa vida, mas o meu primo pediu uma autorização de um procedimento, até hoje não autorizaram, né? Uhum, Por que isso, né? Então, até para a gente orientar as pessoas mais chegadas, eu falo que a gente faz uma catequese também das pessoas em relação a plano de saúde, né? Porque as pessoas viram e falam assim, mas poxa vida, eu pago a vida inteira, na hora que eu vou precisar, não vão me autorizar o procedimento, só que as pessoas não têm o conhecimento de quão cara é a saúde. uhum. Na realidade, não é a saúde, é o tratamento das doenças, né? Sim, 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 Que é sim, sim, sim. muito caro, é tudo muito caro. Ontem eu liguei para um ortopedista que a paciente vai fazer uma cirurgia de hálux valgo e de pé plano. Ele vai fazer uma cirurgia minimamente invasiva. Aí eu falei com ele que eu queria saber algumas informações do material e tal. Eu falei com ele, falei, você sabe quanto que vai ficar esse material? 67 mil reais. Ele falou, o quê? Falei, é. Ele falou, não acredito. Eu falei, pois é, então eu vou te mandar o orçamento que eu recebi do hospital, só para você ter noção. Ah, porque a gente está com um único representante aqui. Eu falei, então, meu filho, vai ter que se virar aí para tentar reduzir um pouquinho isso aí, né? Porque, e assim, nós médicos, nós passamos a ter conhecimento desses valores a partir do momento que a gente trabalha no setor. Porque fora Sim, sim. isso, as pessoas não têm a mínima noção, né, do custo disso. Agora, dentro da auditoria, às vezes a gente ainda encontra. Eu tive um episódio na época que eu trabalhava no Madre Teresa, a Unimed BH colocou umas regras diferentes lá, que na realidade não seriam regras diferentes, mas seria o cara cumprir com aquilo que consta Correto. no Código de Ética Médica, né, e tal. E aí o telefone da auditoria tocou, eu atendi. Falei, ô, doutor Fulano, como é que vai o senhor? Não tô bem, não. Se eu tivesse 2 revólveres, você levava 2 tiros agora. Então, assim, às vezes a gente era tratado muito mal. Muito mal. É, ameaçado de morte. Ligação carinhosa. Inclusive, né? Ameaçado de morte. Já fui ameaçada de processo, né? É, Então, assim, tem uns episódios muito engraçados, mas tem as coisas assim, muito esquisitas. O ano passado eu precisei conversar com um colega no interior. Ele simplesmente, quando eu comecei a falar com ele no telefone, ele virou e falou assim: Eu não converso com o auditor, não, e bateu o telefone na minha cara, né? Esquece que a gente é colega, né? Antes de tudo, a gente é colega, né? Mas. Tem um outro episódio para te falar da minha relação com Deus. Por favor, poxa vida. Na, na pandemia, eu fui desligada da CEMIG Saúde em novembro de 2019, na última sexta-feira de novembro. Passado uns dias, a minha mãe foi internada. No dia 8 de dezembro, a minha mãe foi internada. O que que aconteceu? Eu pude ir embora para Barbacena, ficar com ela o tempo inteiro da internação, porque eu já não tinha mais emprego, então eu pude ficar com ela. Aí depois eu consegui uma substituição de férias de médico auditor de outra operadora aqui. Fiquei, vim, fiquei. Aí depois eu fui para Vitalis. Entro eu na Vitalis num dia, na semana seguinte, o que que acontece?
fecha tudo, né? Então, assim, falei, e agora, né? Ainda fiquei aqui uns 15 dias, porque tinha uma colega que tinha tido Covid. Eu falei, eu não posso ir para Barbacena sem saber se eu tô ou não contaminada, Sim, né, sim, com a sim, mãe sim. idosa, né? Minha mãe tinha 96 anos, minha mãe começou a fazer hemodiálise. Ela viveu 52 anos com um rim só, e aí ela desenvolveu uma insuficiência renal, começou a fazer hemodiálise. E aí eu fui embora para Barbacena. E aí tive a oportunidade de ficar mais próxima dela, né? Ela ainda viveu mais 8 meses. Os últimos 3 meses eu dormia na cama com ela, porque ela costumava levantar de madrugada. Eu tinha medo dela cair, essas coisas assim. Ela tinha uma cama muito grande. Aí eu falei com ela, falei, mãe, a senhora me permite que eu durma com a senhora? Vai ficar mais Uhum. fácil, pertinho, né? Ô, minha filha, não tem problema, não, pode sim. E aí fiquei com ela. Bom. ah, Quando a Vitale estava passando por um processo de acreditação, eu vim para Belo Horizonte para uma reunião presencial, e aí meu irmão me avisou que eles haviam internado minha mãe, e aí eu fui embora para Barbacena. O dia que eu a vi no hospital, quando eu cheguei, eu falei: minha mãe não volta mais para casa, do jeito que ela está, ela não volta mais. Ela ainda viveu mais 8 dias e ela faleceu no dia seguinte do meu aniversário, porque ela queria que meu aniversário fosse comemorado, porque eu estava completando 60 anos naquela época, né? 2020 eu fiz 60 anos. E aí a preocupação dela, minha filha, mas eu estou internada, como é que nós vamos fazer uma festa para você? Falei, não, nós vamos fazer a festa depois a gente faz festa, não tem problema, agora a gente tem que cuidar da senhora. Quando minha mãe faleceu, Ricardo, eu já tinha conseguido a aposentadoria do INSS. E aí, eu lá em casa, lá em Barbacena, a casa que ela morava, meu pai havia deixado para mim. Meu pai, um ano antes de falecer, fez a doação dos bens todos e tal. Que ele falou: não quero saber de briga e nem de que vocês gastem dinheiro. Então, não quero saber. Vai ser tudo usufruto meu e de sua mãe. O dia que a gente morrer, é tudo de vocês. Dividiu tudo. E eu lá em casa, aí eu falei: Senhor, ó, o negócio é o seguinte. Se o senhor quiser que eu fique aqui em Barbacena, eu vou ficar nessa casa. Mas aí o senhor tem que me arrumar um emprego aqui. Agora, se o senhor quiser que eu volte para Belo Horizonte, o senhor vai me arrumar um emprego de meio horário, o senhor está entendendo? Eu quero trabalhar meio horário. Não quero mais trabalhar horário integral, não quero mais trabalhar na área de gestão, o senhor vai arrumar um emprego para mim de meio horário. Combinado? Daí umas 2 semanas e meia, mais ou menos, eu recebi o telefone da minha gestora atual. Doutora Maria Alice, tudo bem? A senhora está na Vitalis ainda? Tô. Por quê? Não, é porque quando a senhora saiu da Semig Saúde, eu queria muito que a senhora viesse trabalhar comigo. Só que naquela época eu não tinha vaga. E agora tem uma médica saindo, eu vou ter uma vaga de meio horário. Ai, Ricardo, Amém. né? Como que a gente fala que Deus não existe, que Ele não ouve a gente, né? Ele está o tempo inteiro ouvindo a gente, né? Ele sabe das nossas necessidades, mas a gente tem que lembrar que Ele é Pai, mas que a gente pode conversar com Ele, né? Ele não é um Deus distante, Ele não é um Pai distante, Ele é um Pai amigo. E todas as vezes que a coisa não sai da forma como a gente gostaria que saísse, é a forma como ele queria que saísse e a forma como ele achou que seria melhor para cada um de nós. Então, a partir do momento que a gente tem esse tipo de compreensão de que a gente pode pedir, a gente falar com ele, falar, Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que eu estou precisando, mas aqui, eu estou precisando disso, disso, disso. Eu tive um funcionário na CEMIG Saúde que ele falava comigo assim, doutora Maria Alice, tem que fazer especificação técnica. Na época ele falava, falou, André, mas eu não arrumo um namorado. Doutora Maria Alice, a senhora tem que fazer especificação técnica. A senhora não quer, não é um namorado. Porque se a senhora falar que quer um namorado, Deus vai arrumar um namorado para a senhora. Independente de quem seja, vai arrumar um namorado. Mas a hora que a senhora for pedir, a senhora faz a especificação técnica. Fala que era assim, 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 que aí Deus vai te dar. Eu Esses acho que ele detalhes são não bons.
Eu acho que ainda não fiz a especificação técnica direito, De sabe? forma Mas correta. tudo bem, ainda não fiz da forma correta, mas não tem problema não, porque eu sou muito feliz do jeito que eu tô, né? Olha aqui, me diz uma coisa. Vamos fazer um ping-pong para a gente caminhar para um Sim, desfecho. sim. Livro que marcou sua vida. Ai, tem muitos livros e tem o do Viktor Frankl, né, que é o principal Hum, dele, né, Em Busca de Sentido, né? Eu fiz inclusive Isso é uma muito bom, né? pós-graduação, é, Vida e Arte com Sentido. Eu terminei a pós-graduação no ano passado. Você É, sabe, você sabe que essa é a maior característica dos médicos de sucesso do Fala Doutores, né? Em Busca de Educação Sentido. continuada. Ah, pois é, pois é. Todo mundo É, fica sempre buscando novos conhecimentos. e essa pós-graduação que eu fiz foi através da Oficina Viva Produções, da Ziza Fernandes, que é cantora de música católica, musicoterapeuta e tal. Eu fiz, e ela é toda baseada em encontrar um sentido mesmo. Então, na beleza, na arte, e aí a gente finalizou com um musical que está inclusive no Prime Video, que é Imaculée, Ela Sobreviveu para Contar. Eu fiz parte desse musical o ano passado, desse Opa, aí, show. vou assistir. Tá? Gostei disso Então, aí, pô. Em Busca de Sentido é um livro que me marcou muito. Agora, os livros do C.R. Lewis, né? C.S. Lewis, é, são muito bons também. Na pós-graduação a gente pôde ler muito e a gente continua lendo, né? Tem um livro que se chama Passagem do Meio, que é muito bom também para gente para quem já está na meia idade, entender como que a vida funciona, né? Nessa passagem do meio. Uhum. É muito Isso eu bacana, nunca li. é muito legal, muito legal. Tem muito livro bom, mas em Ai, busca me diz uma coisa. Ah, Tem forma certa de ler a Bíblia? olha, eu já ouvi diversas pessoas falando, né, da forma certa. Eu tive uma orientação de que, assim, se você quiser, você pode pegar lá de Gênesis até o final, né? Mas que uma forma legal da gente fazer também é a gente se colocar em atitude de oração realmente, pedir a presença do Espírito Santo e muitas vezes abrir aleatoriamente. Porque aí a gente recebe aquela mensagem que a gente precisaria naquele exato momento. Porque muitas vezes a gente não sabe aquilo que a gente está precisando naquele momento certo, mas a Bíblia fala para gente. Então, assim, eu procuro ler, fazer as leituras do dia, mas principalmente o Evangelho, né? Mas às vezes eu pego aleatoriamente também, né? Que é uma Conselho que você daria para médicos que querem migrar para auditoria? conselhos que eu daria. Olha, saber que a gente não é dono da verdade. Primeiro, que a pessoa ela tem que ter uma vontade. Não fazer para poder como um bico, porque houve um tempo que o pessoal pegava como bico, falava, vou fazer isso Uhum, aqui, uhum, e na realidade não é bico. É é algo que você desenvolve. Você vai desenvolver conhecimento. Então, para você começar a trabalhar com auditoria, tem que conhecer como que acontece a auditoria realmente, para que se você se disponha a estudar um pouco mais de cada área, né, para que possa e assim, atualmente eles pedem a pós-graduação. A pós-graduação em auditoria, ela não ensina o médico a fazer auditoria. Ela te uhum, coloca na posição do conhecimento de todas as regras que existem dentro da auditoria, seja da ANS, seja do Conselho Federal de Medicina, da Anvisa, de Associação Médica Brasileira, mas não te faz um auditor. uhum. A pós-graduação não te faz um auditor.
Mas se você não estiver pensando em utilizar como bico, nem entra nessa. Nem entra. Mas se você quer realmente ter uma atividade paralela à sua atividade, dá para fazer como atividade paralela. Uma palavra que define sua trajetória. Uau! Eu acho que é a verdade. Ótimo. É a Sucesso para verdade. você. O que que é? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Que Deus continue te A- abençoando sempre. Adorei a nossa conversa. Acho que você conseguiu passar aí com maestria, principalmente a tua jornada, tua força, tua resiliência de manter aí conectada com seus valores e com seus princípios. E eu sou suspeito para falar, porém, fiquei muito, muito, muito satisfeito com todas as mensagens e todas as formas e possibilidades que você conseguiu trazer a palavra do Senhor aqui para gente. Ah, que bom, que bom. Fiquei muito Obrigado. feliz, muito feliz. Adorei. Também, viu? Muito Tá obrigada. bom? Fica com Obrigada, viu, querido? Deus. Bom Que descanso Jesus para te você. acompanhe. Amém, querido.